vamos falar aqui sobre uma coisa muito importante também, que são os elementos do sangue, tá certo? Bom, então a gente vai aqui agora para uma transição. Eu quero te mostrar uma coisa. No sangue você vai encontrar alguns elementos importantíssimos, dentre eles você vai ter aqui, ó, as chamadas plaquetas. Vamos revisar isso aqui porque é muito importante para o vestibular e para o Enem. As plaquetas, gente, elas estão ligadas à função de coagulação, tá? Vão realizar a nossa coagulação sanguínea, tá? Elas vão fazer imediatamente uma barreira e depois vão fazer aquela cascata de coagulação que você conhece. Só que essas plaquetas, elas têm uma origem. Rapidamente a gente vai lembrar. A origem dela é a partir de células do núcleo grande chamados de megacariócitos, tá? Então são chamados megacariócitos. Bom, e as plaquetas, elas não são células, de verdade. Elas são o quê? Elas são fragmentos de células, tá? Então, olha só. Fragmentos de células, aqui abreviado para você. Bom, e aí também nós temos as hemácias, tá? E essas hemácias, elas vão ser responsáveis pelo quê? Elas são responsáveis pelo transporte de O2 e pelo transporte também do CO2. Embora a gente saiba que o CO2 é transportado muito mais na forma de um bicarbonato. Eu quero lembrar para você é que essas hemácias, gente, quando elas são formadas no início, elas têm núcleo, tá? Só que esse núcleo é expulso. Você tem essa célulazinha, no caso, tá? E quando ela expulsa o núcleo, quando ela expulsa também as organelas, aí sim ela passa a ser uma célula daquele jeito que a gente vê anucleada, né? Aquele formatozinho assim lateral, você vê ela assim como se fosse bicôncava, tá? E essa hemácia carrega dentro dela um pigmento muito importante para o transporte desses gases, que é a hemoglobina, e que a gente sabe que quem vai participar aqui, né, do transporte é o ferro, tá? Da formação da hemoglobina, portanto, dando a característica ela de transporte, tá ok? Então, as nossas hemácias são células anucleadas, porém, quando elas são formadas, né, quando elas surgem, digamos assim, tem aquela origem de eritroblasto, para depois reticulócito, para depois a hemácia, né? Ela no comecinho tem o núcleo e perde por essa função dela de transporte de gases, tá bom? Só que nós temos também ainda aqui os chamados leucócitos. E quando a gente fala leucócitos, pessoal, não é o nome de uma célula, é o nome de um grupo, tá bom? Então, os leucócitos são os nossos glóbulos brancos, tá? E você não tem somente um, você tem vários grupos. Você vai ter os chamados agranulócitos, vamos lembrar aqui, ó, os agranulócitos, tá? Que são dois tipos, são os linfócitos, né? E aí você tem pelo menos dois tipos importantes, que é o linfócito B e o linfócito T, tá bom? E você tem também os monócitos, que são as células que vão dar origem aos nossos macrófagos. Então lembra disso que essa dica é importante. E nós temos os granulócitos também, tá? E esses granulócitos são quem? São os neutrófilos, tá? Que são células fagocitárias, são aquelas células que fazem aquele processo de diapedese, saem de dentro da corrente sanguínea. Nós temos os eosinófilos, tá? Que também são muito importantes, e os basófilos. Pronto. Essa revisão aqui você já consegue lembrar dos principais elementos do nosso sangue, tá ok? Beleza? Então essa foi mais uma dica para você lembrar aí para o nosso Enem, para que você consiga aprovação, e eu vejo você numa próxima dica por aqui também.